Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Cantautora e letrista Tatiana Santos é uma jovem cuja carreira vai muito além da música. Lançou-se a solo em dezembro de 2018, mas é também psicóloga. E na APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, trabalha há mais de 10 anos com mulheres em situação de violência física ou psicológica. Muito bem-vinda, Olá. Tatiana. Antes de mais, antes de entrar propriamente na tua carreira artística e de música, gostaria de saber a tua opinião sobre este autêntico flagelo que é a violência doméstica, a violência sobre as mulheres, que parece não ter fim e que, a continuar neste ritmo impressionante, vai tornar 2019 o pior ano de sempre. É verdade. Antes de mais, só corrigir uma coisa, eu não trabalho atualmente na APAV, eu trabalhei há alguns anos na APAV e continuo, portanto há mais de 10 anos a trabalhar com vítimas de violência doméstica. Exatamente, continuo a trabalhar, mesmo em clínica privada,
Mesmo em clínica privada, eu continuo a fazer trabalho com estas mulheres e não só, homens também. Nunca fala-se menos deles, não é? Exatamente, mas há muitas formas de violência também para além da física. Claro que as mulheres são mais vítimas de violência física pelas próprias questões orgânicas, não é? A mulher ainda é o sexo frágil ou não? Ainda é um bocadinho. Ainda é porque também se colocam nessa posição de fragilidade, porque e é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com mulheres. É fabuloso ver o potencial criativo e de regeneração que uma mulher tem. Eu acho que as mulheres ainda não descobriram aquilo de que são capazes e a força pessoal que têm, e quando são ajudadas a perceber isso, mudam radicalmente de vida, e é fantástico ver. O que é que está na origem desta situação, da violência sobre as mulheres? Há uma ou mais do que uma origem? Há várias causas. Normalmente, eu às vezes digo assim quase na brincadeira, junta-se um bocadinho a fome com a vontade de comer, não é? Há uma fragilidade na vítima, muitas vezes também mulheres que já vêm de famílias onde existe violência doméstica, que é aquilo que nós chamamos a transgeracionalidade da violência. Portanto, há uma herança de violência, um modelo parental que no fundo é aquele com o qual crescemos e achamos que é assim que um casal deve funcionar. Portanto, é normal para nós. E acabamos por, de forma meio inconsciente, replicar o modelo que vimos na nossa infância e ao longo do nosso crescimento. Esta história da violência no namoro, que é uma coisa relativamente recente e a qual se dá alguma atenção de há uns anos a esta parte, não há aí uns fatores também hereditários ou de educação que deverão ser corrigidos? Sim, eu acho que é muito importante não apenas dar algum empoderamento às raparigas logo de cedo para lhes mostrar que não têm de se submeter ao namorado, que podem dizer que não, podem e devem sempre que o desejarem fazer, mas também eu acho que do ponto de vista da educação do sexo masculino, ao longo da nossa vida, há muito aquela questão cultural de o homem pode tudo. Mesmo, eu acho que qualquer pessoa que nos esteja a ouvir em casa, que tenha assistido ao crescimento de uma rapariga ou de um rapaz até irmãos, o rapaz pode chegar mais tarde, o rapaz pode ter várias namoradas, uma rapariga se tiver vários namorados já é apelidada de várias coisas, portanto há ainda uma... De Valdir à Galdéria passa por um bocadinho por tudo, não é? Mas é importante educar-se os rapazes também para que devem ajudar em casa, porque a casa também é deles, respeitar a mulher, respeitar a mãe e futuramente respeitar as namoradas que venham a ter, não é? Portanto, isto é tudo uma formação de base. Sim, sem dúvida nenhuma. Tatiana, há uma coisa que a maior parte das pessoas não compreende, é porque é que as mulheres aguentam por vezes tantos anos, estamos a falar em anos de violência. 20, 30. Sim, será pelos filhos, será pela condição económica, porquê? O filho, eu acho que a questão dos filhos funciona um bocadinho como uma bengala emocional. É sempre uma desculpa, não é pelos filhos que se aguenta. A situação financeira muitas vezes é uma das causas, mas a principal causa é de facto o medo do desconhecido. E parece que não, mas uma má relação é uma relação existente. É má, mas é familiar. Nós já sabemos o mal que temos em casa e às vezes é assustador partirmos assim um bocadinho à descoberta sozinhos ou com filhos pela mão, sem saber o que é que nos espera, não é? Isso assusta muitas mulheres e faz com que elas perpetuem e mantenham estas situações em casa. Aquela velha frase de quanto mais bates, mais gosto de ti, isto está totalmente errado e ultrapassado. Totalmente errado. Nunca existiu, aliás. É um mito? É um mito. É. Não, às vezes, claro, que há descompensações e há psicopatologias na própria vítima, e isso aí estamos a falar de casos completamente excepcionais, mas nunca ninguém pode amar verdadeiramente alguém que nos agride, não é? É impossível. Qual foi assim, a pior situação que passou pelas mãos? Já tive muitas situações de vários tipos de violência, desde violência física grave, com mulheres a irem parar ao hospital com vários problemas, até discussões à frente de crianças em que são atirados copos de whisky à cara das vítimas. Quando não são atirados os próprios copos. Quando são atirados os próprios copos, arremessados os copos no meio da discussão, depois de coisas de violência e chantagem emocional, mas violência psicológica e manipulação muito graves.
E isso quer do ponto de vista do agressor ser um homem ou uma mulher. Portanto, eu tenho tido um bocadinho das duas vertentes. Agora, violência física, claro, mais sobre a mulher, pela nossa biologia, não é? Supostamente nós somos mais fracas fisicamente do que um homem, portanto é muito mais fácil exercerem violência física sobre nós. A parte da manipulação é mais típica das mulheres numa relação. Manipulação psicológica. Certo, sim. Há uma outra situação que eu gostava de discutir contigo e gostava de saber a tua opinião. Quando se fala de um caso de violência doméstica, ou mesmo, infelizmente, resultando de uma morte, a maior parte das vezes a polícia já foi avisada. Sim, A GNR, sim. a PSP, mas depois o que é que, as queixas resultam em quê? Em nada, praticamente. Infelizmente, Então, e não sei porquê, não então, consigo explicar. Então a pergunta é, vale a pena denunciar os casos? Vale. Sim, à partida sim. Tem de valer. Temos, Então, temos de acreditar que a justiça vai ser feita e que isto vai mudar de alguma forma. Sim, mas e o que é que a polícia e as autoridades policiais podem fazer? O que eles podem fazer muita coisa, não fazem é muita. A questão é essa. Podem fazer muita coisa. Eles têm a legislação na mão deles, não é? Só que muitas vezes fecham os olhos. Porque não querem? Ou porque não entre marido e mulher não metas a colher? Ainda há essa política. Mesmo dentro da polícia? Mesmo dentro da polícia, e pior, aliás. E aqui não há nomes para dizer mesmo, é de forma completamente genérica, mas há alguns anos, quando eu estive na APAV, havia muitas formações que a APAV fazia ao nível da GNR, e eu cheguei a ouvir GNRs dizerem no meio de uma formação, então, mas... Quer dizer, se a minha mulher sabe que eu não quero que ela vista a minissaia e ela mesmo assim veste, então não está a pedi-las? Isto, na GNR, a informação para núcleo mulher e menor, são estas as pessoas... Era um agente que estava a dizer isso? Era um agente. Portanto, quer dizer, é cultural, tem de haver uma grande transformação de mentalidades, porque culturalmente ainda há isto. Nós podemos ouvir os vizinhos a assassinarem-se na porta ao lado e temos medo de intervir, e depois também há muito aquela coisa, mas a mulher não quer, ela, pronto, isto já é mesmo assim, eles já estão habituados. A violência doméstica é crime, passou a ser crime público, felizmente, o que significa que qualquer um de nós tem o dever de denunciar as situações de violência doméstica. Isso é outra questão, porque as pessoas têm medo das represálias. Exatamente. Mas podem ser anónimos a denunciar. Podem, sim. Eu também já fui ameaçada por vários agressores por causa do meu trabalho, portanto... Mas não sabem... Tens medo de ser seguida, por exemplo? Não tenho medo nenhum deles. Pessoas que levantam a mão a uma mulher não têm coragem de levantar a mão se a mulher lhes fizer frente. Isto é a primeira. Portanto, quando eles vêm ter comigo... É tudo uma questão de cobardia? É, muito. Só pode ser, não é? Porque tem de haver um self, tem de haver uma identidade muito frágil e muito fragmentada para nós precisarmos de a assumir e de nos sentirmos alguma coisa através da força sobre o outro, certo? Portanto, nós temos de estar muito fracos e destruídos por dentro para precisarmos de bater na pessoa que é a nossa companheira de casa e de vida. Isso revela muito sobre nós. Claro que depois, quando alguém faz frente, não há retorno, porque eles alimentam-se do medo que geram, mais até do que da violência física em si. É o medo, é ver o medo no olhar do outro, é sentir que têm algum poder e que são qualquer coisa, que não são na verdade, porque também são pessoas que precisam de ajuda, essencialmente. Estamos a falar muitas vezes de problemas de alcoolismo ou de droga? Em alguns casos, por parte dos agressores. Sim. Em alguns casos o alcoolismo está presente, mas na maior parte dos casos até há situações de psicopatologia presente que não têm consumos associados. Estamos a falar aqui de ciúmes doentios? Às vezes nem é isso, às vezes é mesmo qualquer coisa, às vezes é porque a toalha na mesa está mal posta, depois as desculpas começam a assumir-se de forma Tatiana, tão generalista que qualquer coisa... Basicamente por nada. Por nada, exatamente, basicamente por nada, sim. E então, depois delas consultarem a APAV, elas vão para um sítio recatado, vão ser escondidas numa casa ou voltam para os cenários de horror? Bem, pela experiência que eu tive na APAV, passei um bocadinho pelas duas situações. Houve casos muito graves em que nós tentámos ajudar a pessoa a ser instalada num sítio que não fosse mencionado ao agressor para ele poder não ir ter com a vítima, mas também houve muitos casos em que apoiávamos apenas
o processo ao nível de tribunais e polícia, mas a vítima acabava por voltar para casa. O nosso conselho Estando é sempre... ao lado do agressor? Exatamente. O nosso conselho é sempre que a vítima saia e que volte a fomentar a rede social que o agressor lhe cortou, porque fazem sempre isso, não é? Volte a contactar a família, volte a contactar amigos, que se rodeie de pessoas para poder sair de casa e ir para casa de um tio, de uma avó, de uma mãe, etc. Tatiana, mas isso é uma situação provisória. Sempre, sim. E então, e quando acabar esse limite de tempo? Exatamente, esse é o problema e essa é a nossa luta e tem sido ao longo destes anos todos. Acho que toda a gente que trabalha com violência doméstica tem este problema, que é: não há uma resposta eficaz e efetiva na penalização dos agressores. E esse é o grande problema de todos na nossa sociedade. É que o agressor bate uma vez, 2, 10, 20 e às vezes o final disto é a morte da pessoa. Ele sente alguma impunidade? Eu acho que sim. Mas é óbvio que sim. Basta perceber como é que a lei funciona, não é? Basta ele próprio já ter 3 ou 4 queixas na polícia e ninguém lhe fazer nada para ele saber que está completamente protegido. Há muita gente que diz que se há algum agressor, eventualmente ligado ou não a problemas de álcool ou de droga, é porque terá sido também abusado quando era criança ou viu o pai bater na mãe. Pode ser. Há vários fatores. Eu acredito que uma pessoa que precise de bater noutra e que precise com frequência e de forma sistemática para se sentir minimamente válida, eu acredito que é uma pessoa com grandes problemas psicológicos e emocionais e que tem uma grande fragilidade, uma grande falta de empatia e uma grande falta de capacidade de se pôr no lugar do outro e de trabalhar uma série de questões emocionais que são vitais para a nossa vida em sociedade e a nossa vida em família. E por isso é importantíssimo que se faça trabalho também com agressores. E é o problema, por exemplo, do que se passa nas prisões portuguesas. E nas prisões portuguesas e não só, é de forma geral. Não há investimento na saúde mental, porque o valor que pagam aos psicólogos é ridículo e às vezes vão lá fazer algumas horas. É assim que o trabalho funciona. Isso não dá resultado E nenhum. é óbvio que não. Basicamente o que nós estamos a fazer é colocar indivíduos, independentemente do crime que cometeram, em caixotes onde eles vão aprender mais técnicas e vêm piores, porque não há prevenção. O importante é prevenir e é reabilitar. E eu acredito que estas pessoas possam ser reabilitadas, não em 100% dos casos, mas se fossem em 40%, 50%, 60% dos casos era fabuloso, porque sairiam e conseguiriam viver em sociedade e até ter relações felizes, não é? Fazerem alguém feliz. E mais ou menos normais, E não é? mais ou menos normais, e eles próprios serem felizes, porque não são. Não posso esquecer, obviamente, da tua vertente de cantora, Além de Ti. Além de Ti é o nome da música, não é? Eu percebi. Não, os nossos ouvintes é que poderão não ter entendido. Além de Ti, o quê? Bom, é uma música contra justamente a violência doméstica, ao lado do ator e músico dos Mundo Cão, Pedro Lajinha. Exatamente. Que é também um grande ator, grande amigo. Fabuloso mesmo. E que nós estamos a ver neste momento, ou eventualmente já terá passado, na série Golpe de Sorte da SIC. Da SIC. Fala-me um pouco desta música. Esta música surgiu, eu escrevia e compus a música primeiro antes de pensar no Pedro. E pensei, este ano está a ser profundamente triste para as mulheres, em Portugal sobretudo. Cada vez há mais casos de mulheres assassinadas, cada vez há mais queixas de violência doméstica, e eu gostava de partilhar a minha experiência, não a minha experiência pessoal, enquanto não é? vítima. Exatamente. Nunca te aconteceu? Não, felizmente. Eu às vezes costumo dizer assim, a brincar, no dia que alguém me bater leva com uma frigideira na cabeça e quem vai presa sou eu. Mas e é logo a primeira. É a primeira, não há uma segunda garantidamente. Mas a minha experiência a acompanhar estas pessoas mostra-me com total certeza que é possível deixar este passado para trás e é possível nós largarmos isto e seguirmos em frente e termos uma vida completamente repleta de coisas boas e deixando estas memórias no sítio onde devem estar, porque devem ficar, são memórias, e as memórias ajudam-nos a não cometer os mesmos erros. Portanto, é importante deixar para trás, mas lembrar. E pensei compor esta música nesse sentido. Quando comecei a cantar a música as primeiras vezes, ainda em casa, com a guitarra e tal, pensei, eu acho que isto ficava muito bem na voz do Pedro. Vou-lhe mandar assim uma guia, um draftzinho, um rascunho, e se ele gostar pode ser que a coisa corra bem. E ele disse-me logo sim, assim que ouviu. E foi uma feliz circunstância.
Tantos abraços, tantas dores, tantas perdas e rumores. Eu deixei, libertei, no passado onde morei. E tantas sombras, relações, tantas insatisfações. Já não trago, estão ao largo do passado onde morei. E tanto choro, tantos gritos, sonhos vazios e aflitos. Já não tenho de onde venho, o passado onde morei. Eu quero viver além de ti também. Eu quero viver além de ti também. E tanto medo congelante, uma angústia tão gritante que sentia onde vivia, esse passado onde morei. Sonambulismo comandado, útero amargurado, vazio, morto e frio do passado onde morei. E tanto choro, tantos gritos, sonhos vazios e aflitos. Já não tenho de onde venho, do passado onde morei. E tantas sombras, relações, tantas insatisfações. Eu já não trago, estão ao largo do passado onde morei. Eu quero viver além de ti também. Eu quero viver além de ti também. Sonambulismo comandado, útero amargurado, o vazio, morto e frio do passado. Eu quero viver além de ti também. Eu quero viver além de ti também. Eu quero viver Além de ti, Tatiana, e Pedro Lajinha, talvez se calhar uma faceta menos conhecida ou mesmo ignorada de muita gente que o conhece apenas como ator. E Tatiana, ele é um cantor fabuloso. é muito Eu bom, adoro, ele é adoro. muito bom. Eu já o conheço há muitos anos e tenho acompanhado o percurso dele e, de facto, ele é um dos melhores representantes da geração em termos artísticos. É verdade. Fala-me um pouco do teu percurso musical. Como é que chegaste até aqui? O meu percurso musical, eu comecei muito cedo a aprender música porque os meus pais achavam que, não sei, achavam que eu tinha de aprender música, que ficava bem ou que eles gostavam. Mas havia alguma ligação deles com a música? Sempre tive família ligada ao fado, por exemplo, tenho várias tias fadistas, tinha um tio saxofonista, um que tocava clarinete, havia alguns músicos na família. E os meus pais sempre pensaram, não, é um bom complemento, vai-lhe fazer bem, exprimir-se, etc. Claro que com 4 anos de idade, que era a idade que eu tinha quando comecei a aprender piano, não sabemos bem aquilo que queremos, não é? Mas pronto, eu comecei a aprender piano então e ainda estive lá uns anos, entretanto, até para aí aos 12, penso eu, em 2 escolas diferentes, que entretanto tive dos 4 aos qualquer coisa e depois tive mais 2 ou 3 anos noutra escola. E entretanto em casa, naquela altura da pré-adolescência, início da adolescência, descobri uma guitarra acústica do meu pai, daquelas que ele usava no tempo do 25 de Abril,
ainda com o bloquinho, com as cifras das músicas do Sérgio Godinho e do Hino de Caxias. E pensei, pá, isto é giro, vou pedir a alguns colegas na escola que sabem fazer os acordes, né, para me ensinarem, para ver se eu consigo tocar isto. Pronto, e a guitarra tornou-se depois assim a minha escolha. A tua companheira. A minha companheira das noites, ao pé de casa, ou nas festas, ou na escola, ou eu andava sempre com a guitarra para a praia. Mas estavas influenciada por alguém, por uma... Não, sempre foi uma... Por John Baez ou por outros cantores, pela Emmylou Harris, por exemplo. Cantores e tocadores de guitarra também, não é? Bom, é assim, a minha banda de referência de sempre, e aí sim a culpa é do meu pai, pronto, se ele tiver a ouvir isto, pai, olha, a culpa é tua, a minha banda preferida de sempre são os Beatles. Eu cresci a ouvir Beatles e hoje... Não sendo da tua altura de todo. Não sendo da Não minha eras altura. nascida. Não. Eu nasci em 79 e comecei logo a ouvir Beatles porque era o que meu pai ouvia Joe Dassin, ouvia Beatles, ouvia aquelas coisas antigas, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, e por isso o rockabilly faz parte de mim ainda também. mais antigo nos anos 50. Exato. Por isso o rockabilly, aliás, hoje tenho uma banda rockabilly também. Eu gosto muito das coisas mais antigas, gosto mesmo muito. E claro, isso não faz com que eu não goste das coisas que se produzem agora, mas de facto a música antigamente era mesmo muito boa. E se calhar os Beatles foram sempre uma influência. Depois, claro, ouvi o grunge, normal, Nirvana, Isso já numa Pearl altura Jam, etc. Na adolescência, no início da adolescência. mais à frente. Guns N' Roses, que era assim a minha grande pancada da adolescência. Mas era a música, essencialmente, ouvia música clássica também. Eu sempre gostei muito de música no geral. E sempre disse e dizia às minhas colegas, pá, um dia vou cantar em palcos. E elas, pois, mas não sei o quê, depois tens de ter uma carreira, tens de tirar curso e calma. Tem que se começar de algum lado, não é? Calma, porque e uma coisa pode complementar a outra e foi sempre o que eu fiz. Eu sempre estudei e tirei licenciaturas e fiz os meus estudos, etc. E depois pensei, não, está na altura de eu começar a dedicar-me à música mais a sério. E comecei a fazê-lo com bares, né? E ainda faço bares, restaurantes, eventos, casamentos, essas coisas todas. E depois, o ano passado, eu já tinha uma banda de originais na área folk, world music, que são os Gloom and the Crows, para a qual eu componho e onde também canto. E pensei, não, eu tenho que fazer uma coisa mesmo minha. Nos Gloom cantamos essencialmente em inglês e eu pensei, eu tenho que fazer um projeto meu, onde eu possa falar das minhas experiências, das minhas vivências, dar coisas às pessoas, fazê-las sentir alguma coisa, e tem de ser em português. Pronto, e a partir Acho daí... muito bem. Olha, se tu pensas assim, porquê que o nome da tua banda é em inglês? Não. Esta banda do CD é Tatiana, é o meu nome. São duas bandas. Gloom and the Crows é uma banda de world music. Do world music, mas porquê em inglês? É Celta, porque na altura eu achei que o Celta não vende muito cá. Até mais referenciado lá fora. Estamos a falar dos sons da Irlanda, basicamente. Exatamente. E mesmo assim temos músicas em português. E eu gostei tanto de as escrever em português que decidi criar um projeto meu 100% em português. Tu conheces o Júlio Pereira? Conheço, sim senhor. Portanto, está dentro Exatamente. dentro dessa linha, não sendo justamente uma canção, as músicas de origem celta. Celta não, são celta, é o Celta Zé Tibero. Exatamente. É um dos grandes sucessos. Nós temos essas raízes. Temos cá, aliás, nós somos a fusão de tantos verdade. povos, não é? É verdade. Há um terceiro tema que nós vamos ouvir depois do Acreditar e o Além de Ti, que é o Saudade. Não tem nada a ver com o Estrovante. Não, esta música foi escrita para a minha avó, que infelizmente já não está cá, e eu achei que por toda a vida dela e pela presença na minha, merecia, já que eu agora estava a compor e a escrever, merecia ter uma música só para ela. E de facto é uma pessoa que deixa muitas saudades. Infelizmente nunca a ouviu. Infelizmente, se calhar ouviu. Se calhar já ouviu, no sítio onde ela está. Lá em cima. No sítio onde ela está. E pela quantidade de vezes que a minha mãe chora Babi Rainha ao ouvir esta música nos meus concertos, de certeza que ela já sentiu qualquer coisa lá em cima. E a que é que se deve esta dedicatória? O que é que ela representou? É a avó materna? Materna, sim, materna. O que é que ela representou na tua vida? A minha avó era assim, para já era uma mulher de força, mesmo, muito força. Daquelas mulheres com empoderamento. Ela tinha nela aquilo que eu gosto de transmitir às outras mulheres. Já com quase 90 anos dizia, eu sei que o teu avô está lá em cima, mas eu queria que ele ainda esperasse um bocadinho por mim, que eu não quero ir já. Mesmo depois de ter deixado de andar, nunca queria desistir. E era uma pessoa muito, muito aberta. Cada vez que eu fazia uma tatuagem antes de mostrar à minha mãe, que era muito
crítica. Mais rigorosa. Era com ela que eu ia ter, mesmo com 80 e tal anos, e olha, vó, fez uma tatuagem nova. E ela chamava toda a gente, venham ver. Tinha muito orgulho em mim e tenho a certeza que ela ia gostar muito deste tema. Eu sinto a falta de ouvir as histórias, as mesmas perdidas na areia das tuas memórias. E sinto a falta das tuas mãos, do cheiro a creme, de as agarrar e dos conselhos seus. Contar os dias para te ver, partilhar conquistas, ver-te sorrir e depois adormecer. Ainda lembro o brilho do teu olhar, como sem palavras comigo falavas ao ver-me chegar. Saudade de te ver, de te ter sempre, sempre a meu lado. Saudade de saber, conhecer, de cantar o teu fado. Saudade de sorrir, existir nessa curva do tempo. Saudade de mudar, transformar em sorriso lamento. Ainda ouço a tua voz, afastada no tempo, mas no pensamento nunca nos sentíamos sós. Em cada ruga havia amor, sabedoria, risos, alegria, danças e os teus lábios de cor. Saudade de te ver, de te ter sempre, sempre a meu lado. Saudade de saber, conhecer, de cantar o teu fado. Saudade de sorrir, existir nessa curva do tempo. Saudade de mudar, transformar em sorriso lamento. Em cada passo que dou, em cada espaço onde eu estou, em cada música e sorriso no olhar, em cada rio e cada mar está. Saudade de te ver, de te ter sempre, sempre a meu lado. Saudade de saber, conhecer, de cantar o teu fado. Saudade de sorrir, existir nessa curva do tempo. Saudade de mudar, transformar em sorriso lamento. Saudade. Saudade de Tatiana Santos, com uma dedicatória especial à avó materna. Saudades também, eventualmente, da cidade onde tu nasceste? Infelizmente não tenho grandes memórias. A cidade porque da Beira, vim em muito cedo. Moçambique. É verdade. Minha conterrânea. É verdade. Nascemos os dois na Beira, não é? Eu infelizmente tive de vir muito cedo porque tive logo 3 toneladas de malária. Então, mas gostava muito de lá ir. E gostava muito de lá ir com música.
de preferência. Mostrar exatamente. Exatamente. E na primavera deste ano de 2019, a cidade da Beira e outras regiões do centro de Moçambique foram particularmente atingidas pelo ciclone Idai e ainda há muitas mazelas e sequelas dessa passagem e depois mais tarde o Kenneth. Tu fizeste alguma coisa em termos musicais para angariar fundos para Moçambique? Fizemos com o apoio da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, que nos cederam o espaço, o Centro Cultural, o Fórum da Chaza, e juntei uma série de bandas de amigos, não é? A vantagem de também estar neste meio é que temos muitos amigos músicos E à borla. e muitos deles com um grande coração. E todos aceitaram logo, num abrir e fechar de olhos, participar nesta iniciativa em troca dos bens que estavam a ser solicitados na altura para o envio para a cidade da Beira. E eu espero correu muito bem. que não se esqueçam, porque há sempre, obviamente, e tu estás ligado à comunicação social, há sempre uns picos de informação e depois, naturalmente, vão caindo Claro. no esquecimento. Eu espero que realmente, 6 meses, 1 ano, 10 meses, ou enfim, o que for, se volta a falar daquele povo e das pessoas que foram particularmente atingidas. Conseguiram arranjar Vai levar muito tempo ainda até as coisas a reconstrução. Sim. Conseguiste angariar algum dinheiro? Não foi dinheiro, foram bens. Foram bens. Exatamente. Na altura, aquilo que também estava a ser pedido, mesmo pelos bombeiros, etc., não era dinheiro, porque é sempre Era complicado. basicamente alimentos. Não, na altura já não eram alimentos, Roupas? eram produtos de higiene e limpeza, antibacterianos, por causa das questões das doenças que surgiram, porque já foi um bocadinho uns dias depois. E sobretudo produtos para os bebés, para as crianças, E sabes se esses fraldas, etc. E sabes se esses produtos chegaram ao destinatário? Sim, chegaram. Nós fizemos uma parceria com os escoteiros locais que todas as semanas enviavam contentores com os bens e tinham a garantia de que eles eram bem recepcionados. Fizemos essa parceria para termos também essa garantia, já que as pessoas estavam a doar. Tem que haver um certo controle no meio deste aqui. Não é só dar e depois nunca sabemos se Exatamente. as pessoas recebem mesmo esses bens. Tatiana, estamos quase a terminar. Isto realmente voa que nem um fósforo. Passa no instante. Passa no instante, quando a conversa é muito boa e, sobretudo, quando há coisas importantes para falar. Já falámos da tua vida artística, da tua colaboração também, particularmente virada com Moçambique e do apoio às vítimas de violência doméstica, mas obviamente não posso deixar de falar da tua ligação também à comunicação social. Onde é que ela se encaixa? Há sempre tempo para encaixar tudo. Eu estudei jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social. E depois Aqui em Lisboa? Sim, em Benfica. Estudei com o José Alberto Carvalho e com o Carlos Andrade. E tive grandes nomes, felizmente. Entretanto, ainda trabalhei na Bola e no Diário de Notícias. Depois, o jornalismo decepcionou-me um bocadinho na parte pouco humana que estava a desenvolver nessa altura. Isto foi na altura que os Big Brothers dispararam e que houve Estás a o falar acidente. em início dos anos 2000. Exato, houve o acidente da ponte entre os rios, em que nós só queríamos era explorar emocionalmente as vítimas e não queríamos sequer saber do que elas estavam a sentir. E eu pensei, isto não dá para mim, eu vou para a psicologia. E foi assim que a coisa E foi surgiu. assim? E foi mesmo. E foi mesmo. Mas atualmente tenho um programa de rádio, numa rádio online, também tem sido uma experiência interessante. A rádio chama-se Rádio Movimento. Movimento. Rádio Movimento. Temos que falar nessa rádio. Rádio Movimento, o programa é o Quarto Escuro e tem sido uma experiência muito, muito interessante. Tenho levado lá pessoas espetaculares que também me têm dado muita coisa a ganhar no ponto de vista das experiências que levam e das histórias de vida e dos ensinamentos, muito malta ligada à cultura e à música, sobretudo, que também é a minha área, não é? Também tenho que puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas tem sido uma experiência muito gira, que no fundo está encaixada com todas as outras, porque eu não consigo fazer só uma coisa. E a psicologia e a rádio complementam-se? Eu acho que sim, eu acho que a psicologia ajuda-me muito a conhecer as pessoas e portanto também me ajuda a conhecer a pessoa que está do outro lado e a poder dinamizar um bocadinho mais. Eu acho que tudo se encaixou da forma certa. A comunicação tinha de surgir e faz parte de mim, ajudou-me imenso a ter uma boa base para estudar psicologia, porque eu já escrevia um bocadinho melhor quando fui para a psicologia, já conseguia elaborar artigos e coisas, os meus colegas que estavam a começar a estudar ainda estavam um bocadinho mais verdinhos, e portanto tudo se encaixou, tudo se complementou. Não acho que não haja nada que
que excluísse da minha vida neste momento, porque eu gosto de tudo. E há- Isso e há sempre foi o uma- meu problema. E há uma coisa engraçada, porque aliás eu posso falar também neste programa, que já existe há muitos anos aqui na RDP Internacional. Há alguns dos convidados, obviamente que não citarei quais, porque isto é dito fora da antena, dizem, eu não sei como é que eu consegui falar ou como é que eu falei em determinadas coisas, porque por norma não se fala. Para já tem que haver uma confiança, uma confidencialidade, e depois há uma vontade que a rádio dá que a televisão eventualmente não proporciona. Ah, sim, isso sem sombra de dúvida, claro. Claro, eu tenho neste momento uma câmara à minha frente. Não é coisa que me incomode muito. Não, porque isto vai para as redes das plataformas digitais da RTP. Toda a gente quer ver quem é que é a Tatiana, e depois vão ver os vídeos e vão ver também no YouTube a tua Mas própria eu também, se tivesse produção. um problema com estes bichinhos, não pisava palcos. Portanto, em Não, princípio, não me incomoda Ainda, muito. ainda te faz um bocadinho de espécie e muita borboleta no estômago. É Na- aquela na é altura borboleta de- boa. Na altura da entrada. Aquela borboleta, bora lá. Mas aconteceu um acidente grave há recentemente. Aconteceu. De vez em quando acontecem assim coisas. Sim, fiz uma entorse um bocado estúpida. Foi na altura em que tu ias para o palco. Estava a carregar coisas do carro, havia um buraco na calçada, eu torci o pé todo mesmo. Pensei, assim de lágrimas nos olhos, bora. Fiz o espetáculo todo, dei saltos, fiz 30 por uma linha, claro, estava quente, não é? Quando saí em cadeira de rodas. Mas fizeste o espetáculo. Fiz. E doeu? Então não doeu. Mas não doeu tanto como no fim. No fim, então, quando aquilo arrefeceu, foi a loucura. Quando arrefeceu e a adrenalina veio por aí abaixo. Sentei-me, houve pessoas a dizer, posso comprar o CD, etc. Sentei-me a falar com as pessoas. A dar Quando autógrafos. Quando fui para me levantar, já não me levantei. Foi, olha... Tiveste que sair de charola. Exato. Só sou eu, não é verdade? Olha, Tatiana, foi um gosto ter-te aqui. Obrigada Gostei pelo muito. convite. Eu Nada. também adorei. Foi muito breve. Teremos mais tempo. Até à próxima, Até obrigado. à próxima, obrigada. Saio pela estrada fora, perco o rumo, ando à nora, sou só eu. Mesmo quando vens dizer que estás comigo até morrer, sei que sou só eu. À minha volta o caos, à minha volta o mundo cai, já tudo ardeu. E quando tudo falha, nada importa, tudo é palha, porque o mundo é meu. O outro é um reflexo, uma sombra já sem nexo, onde te revês, onde te vês, onde te sentes acordar. O outro é um vazio, um buraco nu e frio, onde te projetas e injetas a tua droga para despertar. O outro és tu e eu. Corro à beira do abismo, com a alma em cataclismo, e sou só eu. E mesmo que esteja a nevar, não vou parar de caminhar, porque sou só eu. Sou sangue e tempestade, a força, a vontade nunca esmoreceu. E mesmo que a dor queime e a desilusão teime, o melhor sou eu. O outro é um reflexo, uma sombra já sem nexo, onde te revês, onde te vês, onde te sentes acordar. O outro já não conta,
passeio pela estrada fora, perco o rumo, ando à nora